Hotéis americanos versus hotéis europeus. E Depois das 6 está começando agora. A gente tem uma historinha legal para contar aí para quem adora hotelaria, para quem é hoteleiro, sobre a diferença dos hotéis americanos e hotéis europeus, um pouco como tudo isso começou, porque quando a gente viaja, né, para esses destinos, a gente vê as diferenças culturais e essas diferenças aparecem também nas nossas hospedagens. E a gente vai falar um pouco aqui, finalizar, entendendo um pouco mais da onde vêm nossas referências, o que realmente, afinal de contas, a hotelaria brasileira se formou com quais referências também, né? Mas conta um pouquinho aí, vamos começar do começo, né, essa história. Não, eu acho que é importante a gente contextualizar historicamente os hotéis, a história da hotelaria, rapidamente, se a gente puder fazer esse resumo em 45 segundos. Acho que a história da hotelaria, ela tem um ponto marcante, que é o ponto em que, na década de 80, houve uma clara cisão entre o modelo de administração de hotel, que deixou de um lado o ativo para o dono do ativo, e de outro lado a gestão para os donos das marcas. Então foi quando surgiu, a partir dos anos 80, essa enxurrada de novos contratos, de novos modelos de operação hoteleira que eram, na sua grande maioria, baseados em modelos de franquia. E quem começou com essa história foram os americanos, porque os americanos, no pós-guerra, principalmente o Conrad Hilton, em que na década de 50 existia uma propaganda muito forte para que o modelo americano prevalecesse depois da guerra, ele resolveu então criar a expansão dos seus negócios, dos seus hotéis Hilton, por todo o mundo. Para onde os americanos fossem, eles deveriam encontrar um hotel Hilton que fosse exatamente igual àquele hotel que estava lá nos Estados Unidos, na casa dele. Então, foi na terra deles, no estado deles. Então, foi a partir dessa fusão entre a expansão dos hotéis americanos para atender os americanos no pós-guerra, com essa cisão entre o modelo da gestão do ativo e a gestão da marca, é que se impulsionaram as grandes redes que hoje se configuram aí na grande oferta. E para passar a bola para você, como é que hoje isso está distribuído? Está distribuído entre as franquias e marcas que nos Estados Unidos, que é o único país no mundo que tem essa concentração tão grande de marcas e de franquias. Então a oferta americana hoje, ela se dá mais ou menos em torno de 80% dos hotéis americanos são hotéis de rede, contra 20% de hotéis independentes, enquanto que na Europa, já que a gente está falando de Europa, é o contrário, é exatamente o contrário. 70% da oferta hoteleira na Europa são de hotéis independentes, que pertencem à família, que são administrados pelas famílias, às vezes 4, 5, 6 gerações, e apenas 30% dos hotéis europeus são hotéis de rede. Então, já começa daí, aí eu passo a bola para você, já começa daí a clara diferença entre o que o cliente vai perceber na hora que ele se hospeda no hotel americano e quando ele se hospeda no hotel europeu, né? Muito, muito legal essa historinha, porque a gente já começa na entrada, né? A gente já começa assim que entra no hotel, a gente já consegue, quem tem esse olhar um pouco mais apurado e gosta disso. Eu sou daquelas pessoas que ainda viajo e vou conhecer os vários hotéis que eu gosto. Começa no lobby, né? Já no lobby a gente vê uma diferença clara, onde os hotéis americanos são mais amplos, geralmente com pés direitos altos, aquela coisa, alguns deles têm aquelas, né, colunas, uma coisa meio, referências lá do Império Romano, uma coisa meio assim, espaços mais vazios, né? Aqueles espaços de ambientes sem muita decoração, ambientes mais amplos. Em compensação, a gente tem o europeu já, os lobbies europeus extremamente aconchegantes, pé direito mais baixo, sofás, plantas naturais, outro papo, né? Outra coisa. Você nota isso também? Você gosta de perceber essas coisas? Tem mais alguma coisa aqui que eu não falei dos lobbies de um e de outro? Eu acho que o que eu percebo é que existe claramente uma desordem
na arquitetura e na decoração dos hotéis europeus comparado com os hotéis americanos, porque como a maioria dos hotéis americanos são rede, claro, você padroniza, e padronizar não significa você ter o mesmo omelete em todos os hotéis do mundo, mas você padroniza também a lógica da experiência arquitetônica, né? Você vai ter nos hotéis europeus, como a maioria dos hotéis são independentes, personalidades muito diferentes. Totalmente. Tem muito daquele toque do dono, como a gente estava falando aqui no briefing, né? Aquela coisa, viajei o mundo, então ele traz uma coisinha de cada lugar que ele passou, daqui a pouco tá uma coisa, uma mistura de informações, de culturas diferentes dentro daquele hotel, né? Sim, por vários hotéis que eu já eu visitei na Europa, e vários deles eram hotéis que possuíam o acervo artístico do dono. Então, o dono era um colecionador de arte e ele esparramava as suas obras de arte catalogadas por todo o hotel, né? Então, isso é uma característica muito típica dos hotéis independentes e o que a gente encontra na Europa é muito isso, né? Quando você vê hotéis boutique, por exemplo, na Argentina, a Argentina tem muito de influência europeia, né? Se você vai naqueles hotelzinhos do Sorro, do bairro do Sorro, tem um monte de hotelzinho pequenininho, né, hotel boutique, 8, 10, 12 suítes, você vê que cada um tem uma personalidade completamente diferente, então, e é muito o que você falou, às vezes até do hobby do dono, alguma coisa assim, né, você vê um focado em literatura, o outro em música, o outro em, enfim, esportes, coisas completamente diferentes. Tem tudo a ver. E quem levou o conceito de hotel boutique numa escala global não foi um europeu, foi um americano. Foi o Ian Schrager, que é um ícone da nossa indústria, que na década de 80 levou esse conceito dos hotéis com decoração muito acolhedora dos seus like-minded, né, dos seus pessoas que, né, tinham o mesmo nível de referência estética, levou para Nova York e abriu o Morgans, que era um hotel que ficava ao lado do Estúdio 54. Ele dizia, não, chega desses hotéis padrões americanos, eu quero um hotel para hospedar os meus amigos. E o Morgans foi um ícone, né? E ele, inclusive, é um ferrenho crítico dessa coisa de que tudo virou hotel boutique, né? Que ele falou que isso, no momento que um hotel de 400, 600 apartamentos em Las Vegas é considerado um hotel boutique, ele disse, acabou, o significado disso acabou, assim como ele fala da palavra luxo também, porque tudo é luxo, se tudo é luxo, nada é luxo. Então, é muito legal, é um cara que não só... é um arquiteto, enfim, ele é um estudioso do assunto e ele está sempre na vanguarda aí dando sempre sempre hoje uns passos, muito legal mesmo. E quem replicou, até os americanos foram capazes até de replicar esse modelo boutique para escala. Quem replicou isso, quem foi? Foi a Starwood com o W, né? O W se inspirou no modelo do Morgans para levar o conceito da experiência através do design para uma escala planetária, né? Então, assim, e eles extrapolaram também, porque não é só o design, mas toda a experiência, né? Completamente diferente do que a gente estava acostumado até então, e se tornaram benchmark aí para muitos hotéis, muitas redes. Muito legal. Bom, vamos entrando no hotel, a gente está no lobby ainda e já falamos tudo isso, né? vamos seguir. Imagina, aliás, deixa eu só voltar uma coisinha no lobby que eu quero lembrar. Imagina um W, um Fontainebleau europeu, né? Imagina os europeus transformarem a sua recepção, o seu lobby numa boate, né? Eu não consigo imaginar um hotel europeu fazendo isso, né? Descaracterizando aquele ambiente todo ali para criar uma balada no seu lobby, né? Agora eles chamam isso, a evolução do hotel design é o tal do hotel lifestyle, né? Que tenta levar o público local para dentro do hotel. Inclusive, o Sebastião Bazan tem uma definição muito interessante de lifestyle hotel. Não sei se você leu sobre isso. Você leu sobre isso? Não, pode falar. Você sabe como é que a gente caracteriza um lifestyle hotel? É quando 70% das receitas desse hotel vem do público da cidade e não dos hóspedes. Né? Porque ele passa a ser um destino.
Isso já era justamente a proposta do W, né? Eu me lembro exatamente, de conhecer as baladas do W que torna-se os lobbies dele depois de uma certa hora lá fora, e me lembro deles falando que a nossa ideia é que toda pessoa que mora nesse lugar, se recebe um amigo, alguém de fora, seja aqui que ele queira trazer, né? Seja aqui que ele queira dizer, eu vou te mostrar o que é, o quanto a cidade é cosmopolita, o quanto é legal, divertida, e é no lobby do W que isso vai acontecer. Exato, é isso. E tem muita coisa acontecendo. Aliás, vale um programa sobre isso. Vamos lá, vamos seguir, mas vale um programa sobre lifestyle hotels. Anota aí. E a questão também do lobby, né? Do lobby ser um lugar produtivo, né? Ser um lugar lucrativo também, não ser só um lugar de check-in e check-out. Não ser só um cemitério, como eu costumo dizer. Bem isso, com aquele balcãozão enorme que é totalmente contra, né? O fechado, escuro. É proibido ficar no lobby, né? Bom, mas vai lá, dá outro programa isso. Vamos para os apartamentos, então. Bom, o que é notório que todo mundo fala? Apartamentos de hotéis europeus são menores. E os apartamentos de hotéis americanos, já vamos botar tudo junto aqui. Camas e apartamentos. Então, o que a gente sempre ouve das características dos hotéis europeus é que nós somos mais aconchegantes, para justificar o que são realmente menores, né? Em compensação, os quartos, o tamanho, aquela coisa de uma decoração mais clean, mais ampla, mais aberta, maior circulação dentro do apartamento. E também em relação às camas, fica para os hotéis americanos. Isso. É isso que você viu. Claro, óbvio, tem redes internacionais na Europa, isso não é uma coisa, né? Todos os hotéis europeus são assim. É óbvio que não. Mas uma característica, justamente pela questão de serem mais independentes, é que o quarto, sim, costumam ser menores. Sim, e também tem uma questão de real estate. Os americanos, né, eles têm mais espaço, mais terreno, mais greenfield, portanto... Boa, bem lembrado. Os projetos, quando são concebidos, eles são concebidos com mais generosidade, quanto que na Europa você tem um problema de disponibilidade de terrenos, portanto, isso dificulta muito você oferecer espaços generosos. Mas mesmo assim, culturalmente, a cultura europeia é uma cultura mais dos espaços compactos do que dos grandes espaços. Você haja visto os automóveis, né? Os automóveis europeus são automóveis menores. Agora, nos últimos 10 anos, com essas histórias aqueles carrões, como é que chama? Off-road, sei lá o quê, os automóveis são mais generosos, mas até bem pouco tempo atrás, você refletia, né, o modelo de expectativa do europeu é muito mais em cima de coisas compactas, né? E isso se reflete nas camas, porque as camas king size são muito mais vistas nos hotéis americanos, embora as camas europeias são incríveis, elas costumam ser mais queen do que king, mas assim, aqueles pillow tops, aquelas coisas fofas, você dorme muito bem nas duas camas, mas a cama king size costuma ser mais típica dos hotéis americanos. Isso. E outra coisa que eu achei interessante nas nossas pesquisas aqui, foi que veio também dos hotéis da Europa, a questão das duas camas juntas, né, para otimizar o espaço. Ou seja, né, a gente sabe que muitos hotéis fazem a cama de casal, na verdade, com duas camas twin, né, colocam aquela eu não sei o nome daquilo, que junta as duas camas. Tem um nome. Isso veio de lá, veio dessa característica dos hotéis europeus, né? Ok, vamos pro... Eu achei isso aqui, eu confesso que eu não sei se você já tinha reparado nisso, mas os andares são diferentes, dos números dos andares. Então, o primeiro andar na Europa, frequentemente, é o primeiro andar fora do nível do solo, fora do L ali de lobby, né? E nos Estados Unidos, geralmente, esse já é o segundo andar. Então, na maioria das vezes, na Europa, o lobby está no nível 0 e nos Estados Unidos é como se estivesse no nível 1. Não agrega nada na nossa vida, né? Mas é uma informação. É uma informação. Eu sempre me acho perdido nos hotéis, mas agora está explicado. É uma questão da cultura americana, cultura europeia, cultura brasileira, tá certo.
Vai mudar alguma coisa na sua vida? Absolutamente nada. Eu vou continuar chegando no andar errado. O que fala também é sobre o tamanho dos elevadores na Europa. Aí tudo vai em relação ao espaço, como você falou, né? São pequenos, alguns até mais à moda antiga, alguns ainda com aquele... Nem no Rio de Janeiro, tem vários apartamentos Porta pantográfica. ali em Copacabana, edifícios Sim. que têm esses elevadores, né? Sim. E aí, claro, que tem reclamações, que às vezes não consegue ir com a mala, que tem que ir diferente, Sim. etc. Né? Tem questões até de circulação da governança, né? O quanto que as camareiras conseguem circular e tal. Muito bem. O que mais? Vamos para dentro dos apartamentos agora, mais especificamente no banheiro. Isso é interessante, isso é verdade, que os chuveiros, os europeus não costumam ter cortina, procede? Procede. Eles têm tipo uma metade de vidro, assim, é isso? Isso, o box ele é bem limitado ao espaço em que você vai estar ali na ducha, né? Porque a ducha ela não é chuveiro, ela é ducha, né? E não é aquele duchão não. em cima, né? Muitas vezes é só o microfone, aquele cabinho. Isso, é só o microfone e você tem que tomar, às vezes, banho sentado. Nunca entenderei, tá? Não adianta tentar me explicar isso, não entenderei, acho um horror aquilo. É um negocinho pequenininho que, na verdade, ele fica... ele tem o negócio para você tirar, né, e tomar banho assim, mas ele fica em cima. É o chuveiro principal, muitas vezes. Não é? Às vezes tem o opcional, mas às vezes ele é o chuveiro principal. E faz uma bagunça enorme no apartamento. Não gosto. No banheiro, suja tudo. Exatamente. Molha o banheiro todo. Não tive ainda uma explicação racional para me fazer gostar daquele troço. Acho ruim. Isso tem uma questão cultural em que você, pelo passado histórico, né, do europeu de economizar a água, você tinha o hábito, né, os nossos antepassados tinham o hábito de tomar banho sentado, para que a água da banheira, assim como os orientais também têm uma exigência dos hotéis orientais, eles têm banheiras, porque eles tomam banho sentado, porque eles aproveitam, não tem desperdício de água, eles tomam o seu banho com aquela banheira, com aquela água, depois enxagam e a água escorre. Então não é igual a gente tem a mania aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, daquela abundância de água, né? E com desperdício. Então, isso acho que tem uma questão um pouco cultural e isso é para atender esse tipo de cliente que busca, que tem essa cultura de tomar banho sentado. Então, talvez seja isso, né? Continuo não achando isso um argumento. Não, eu acho isso horrível também, eu acho terrível. Não, é horroroso. Para mim, a única coisa coitada das camareiras que tem que limpar aquela zona que fica com esse monte de água borrifando pelo banheiro. É isso mesmo. E dentro do banheiro também tem a questão do bidê, que é engraçado, né? Nos hotéis, realmente são os prédios mais antigos que tem isso, né? Mas isso é bem comum nos hotéis europeus. Sim, a existência do bidê. Eu acho que é mais uma questão de retrofit aí do que cultura nesse caso. Assim como as tomadas, né? Assim como a tomadinha lá que tem o USB da cama, isso é uma questão também de retrofit. Os novos hotéis já estão entrando tudo assim, todo mundo que passa por reforma já coloca isso automaticamente, né? Olha, eu acho que essas são as principais diferenças, né? Você sigue alguma aqui, Paulo? Não, acho que é por aí. O Gabi, o que você prefere? Você é mais gosta mais dos hotéis americanos ou dos europeus? Eu trabalhei em redes americanas, trabalhei em rede europeia e definitivamente em termos de infra, os hotéis americanos são maravilhosos, né? Eu gosto de espaço, eu sou espaçosa e realmente a questão do banheiro me pega, viu? A questão do banheiro, os banheiros são amplos também e aquele chuveirão assim em cima é maravilhoso, eu acho o máximo. Mas, como a gente falou aqui, realmente o lance do aconchego, né, pelo fato de serem um pouco menores, pé direitos mais baixos, etc., é óbvio que deixa o ambiente dos hotéis europeus
mais aconchegantes, né? Uhum. Mas eu vou nos hotéis grandões mesmo, americanos. Esse é o meu voto. Big Box Hotel. E você? O que você curte mais? Eu sou igual à história de McDonald's. Eu gosto de ir raramente ao McDonald's, então frequentar um hotel americano para mim é raríssimo, raríssimo. Eu prefiro os hotéis europeus. Eu não sei, eu gosto de meio que sentir na minha alma, a alma do hotel. Né, aquela onipresença do hoteleiro, aquele serviço, e quando eu estou dizendo, você vai nos hotéis do interior da Itália, da Áustria, da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Espanha, você encontra hotéis originalíssimos, pequenos, sabe, em que você sente ali, mesmo sem ter o dono presente, você sente aquela presença, aquela onipresença do serviço, do espírito do serviço. E nos hotéis americanos eu não sinto isso, eu sinto uma coisa muito pasteurizada, muito McDonaldizada. É muito mais padronizado, né? Vamos dizer os nossos preferidos aí, vamos dar umas dicas pro pessoal. Qual que é seu hotel preferido americano, já que você é uma American Girl? Deixa eu ficar nos Estados Unidos, então, né? Olha, o hotel que para mim foi. Eu poderia falar vários em termos de rede, para mim, acho que Ritz-Carlton bate muitas redes aí em termos de atendimento, processo, eles conseguem circular entre tanto a infra quanto a parte de atendimento personalizado. Agora, um hotel, se for para destacar, é o Delano, em Miami, e realmente em South Beach, que é sensacional. Se eu não me engano, esse hotel está fechado para reformas, ele faz parte, né, do Grupo Accor agora. Mas é simplesmente sensacional. A gente está colocando algumas fotos aí para todo mundo ver de várias coisas que a gente falou. É incrível, é um hotel que foi referência no mundo em termos de, eles não têm recepção, você viu, né, você sabe o quanto eu sou aversa a balcão de recepção, eu acho, como eu disse, isso totalmente ao contrário da hospitalidade. A gente vai caminhando e vai passando pelo lobby, por umas cortinas brancas, tudo é branco, tudo é muito, muito, muito branco, umas cortinas brancas, você vai passando pelo lobby, tem umas mesas de trabalho, há muitos anos eles já colocavam ali toda aquela representatividade do co-living e do co-working funcionando no próprio lobby. O lobby é um ambiente de entretenimento, de reunião, de conexão das pessoas, e aí você continua andando, chega na piscina com... É um hotelzaço, mas ele tem uma cara de casa de praia, assim, sabe? E aí, entrando nos apartamentos, decoração impecável, é tudo tão branco que a janela, quer dizer, o azul do mar, ele é a decoração. Então, eles fizeram de uma forma que conseguiram fazer com que a decoração da natureza representasse e entrasse para o design, né, interno do hotel. Enfim, tudo enorme, claro, os ambientes grandes, com muita circulação, maravilhoso. Essa é a cara, para mim, do hotel americano, e não só um hotel de negócios, mas é um hotel também de lazer, e que enquadra ali, tem vários checks de tudo que eu gosto. Não, é fantástico esse hotel. Eu já fiquei nesse hotel. Aliás, é um ponto que vale a pena. Qualquer pessoa que tem interesse por hotelaria que esteja em Miami tem que conhecer South Miami Beach, conhecer essas ofertas, esses empreendimentos. Mas acho que o Delano, ele é único ali. É o projeto Stark, né? O Philip Stark, quando ele não era tão chato e tão over-furnished, né? Tão over. E ele era o hotel frequentado pela Madonna. Ele é super minimalista, o hotel. Então foi uma bela. Eu ficaria nesse hotel, Gabi, eu ficaria. Olha, chegamos num ponto em comum. E você? O meu vai um pouco na direção oposta. É um hotel dos anos do final do século XIX, um hotel chamado Berns, que fica em Estocolmo. Para mim é um dos hotéis
para mim, que representa exatamente isso que eu falei da alma europeia, tem uma história, é um hotel que foi frequentado pelos grandes músicos de jazz escandinavos, que aliás a Escandinávia produz excelentes jazzistas, então era o ponto de encontro em Estocolmo de toda a night boêmia, e ali ele fica em frente aos canais do Mar Báltico, então você durante o verão você consegue comer o sanduíche de camarão, que para mim é um dos pratos dos deuses na Suécia, ali no canal, e você vendo aqui toda aquela atmosfera art déco do Berns Hotel e desfrutar daquela ambiente, aquela alma extraordinária de um hotel europeu. Berns Hotel tem 80 apartamentos apenas, é mais ou menos igual o Delano, acho que o Delano também são 80 apartamentos, né? Muito mas legal, é isso. isso eu não conheço, mas se tem jazz, né, eu já imaginei que você ia curtir. Se tem jazz, está na Suécia, eu não sei porquê, mas eu gosto muito da Suécia. Então, quando a gente fala de hotelaria, eu tenho uma referência com os hotéis suecos muito, não sei porquê, mas, enfim. Muito bom. Gabi, é isso. Excelente. Um beijo para ti. Maravilha. E até a próxima. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.